Então vamos lá. Como eu disse para vocês, várias tipologias de uma pesquisa que o Sojourn fez. Ele teve um trabalho na Unicamp. Sojourn já morou em vários lugares do mundo. Ele é holandês, mas morou muitos anos nos Estados Unidos, morou alguns anos no México, em vários lugares do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, e entre outros lugares do mundo. E ele sempre pesquisou essas outras formas de arquitetura que traziam muitas contribuições de otimização de material, de soluções mais intuitivas, mais adaptadas à relação solo-clima, produtos disponíveis no local. E esse livro faz parte desse conjunto de pesquisas dele. É um livro em que ele foi, acho que, pesquisador convidado da Unicamp, e junto de alguns antropólogos, ele conseguiu ter acesso a algumas etnias, alguns povos amazônicos, e saiu tomando nota de muitas coisas que ele viu. Dentre essas notas tem esses desenhos que a gente vai ver hoje, que são maravilhosos, desenhos esquemáticos, assim, simples, objetivos e poéticos também, sabe? Sobre as arquiteturas, as tipologias, as formas de pensar o espaço, né? Então, eu trouxe para vocês um espectro das terras indígenas na Amazônia. Esses espaços coloridos aí que vocês estão vendo, principalmente os vermelhos, são os que a Julia Watson vai chamar de bancos de eco-inteligência e inovação indígena. A gente, em 2020 e 2021, a gente tem um debate muito, muito grande em torno da preservação da Amazônia, de um lobby muito grande de empresas de mineração, de madeira, de extração de ouro, em torno da exploração dessas terras, né? Aí a gente não pode personificar isso na figura do ministro do Meio Ambiente, porque ele é um cara que representa interesses de empresas e empreendedores, que que estão dispostos a exterminar esses bancos milenares de ecointeligência a fim de ter um lucro maior na extração de minérios de alta qualidade. A gente sabe que o minério do Pará, por exemplo, ele tem uma qualidade muito superior ao minério de Minas, né? Então, a Vale do Rio Doce tem explorado lá largamente e ganhado dinheiro, muito dinheiro. Tem um amigo que é investidor e ele fala assim, cara, eu não sei se a Vale está extraindo ouro, porque é tanto dinheiro que eles estão ganhando, né? Então, é um mercado altamente rentável, né? E o poder dessas empresas são tão grandes que talvez são mais grandes que as nossas leis, né? Então é isso, esses bancos de ecointeligência nunca foram tão ameaçados como nos dias de hoje, e eles estão em evidência. Né? Se a gente fala dos vermelhos, a gente tem uma interação explícita entre homem e natureza, animais, plantas, uma rede complexa de sustentação da vida, que nessas partes azuis ou amarelas, elas estão mais ligadas à relação entre os animais e plantas e sem muito a presença humana efetiva, apesar de que ela também é presente, de uma forma ou de outra. E aí o Sojourn escreve uma coisa interessante no livro dele, que esse livro pretende ser uma pesquisa por um novo modelo ambiental através de uma investigação do que foi feito antes e por quê, né? O conteúdo, o que foi feito e as causas, as motivações do que foi feito. E aí ele fala assim, se pudermos prestar atenção ao que as pessoas que lá, na Amazônia, moraram por séculos e adaptaram, talvez comecemos a aprender algo mais sobre como podemos nos adaptar ao nosso próprio ambiente, de uma forma menos destrutiva. E aí, vamos ver dentro desse livro dele, ele traz vários modelos de design espacial e organização das aldeias, distribuição das pessoas em suas casas. A gente vai ver muitas casas coletivas que abrigam várias famílias,
em suas redes, em suas esteiras, e são edificações, né, não seriam prédios, mas são casas coletivas mesmo, grandes malocas. Aí a gente tem um exemplo de alguns desses designs de aldeias. A gente vai ver que essa casa-aldeia dos Yanomami, elas são muito interessantes, abrigam várias famílias. Não é o único modelo de moradia Yanomami, né, dentre vários outros aqui. Uma nota de rodapé. O Soyohan, ele escreveu esse livro há muitos anos, né, junto de antropólogos da década de 80. Então, essa galera é de um outro mundo, né, no momento em que a antropologia ainda aceitava a palavra tribos, a palavra índios, né. Então, os antropólogos ainda não tinham incorporado uma reivindicação desses povos indígenas de que índio é uma palavra complicada, provém de um equívoco, de um engano, o pessoal achava que a gente era da Índia, né, e o índio foi uma palavra que foi construída para ser estigmatizada, depauperada, e ela não nos classifica, ela não nos identifica, então somos indígenas, não índios, por favor, usem o termo indígena. E tribos a mesma coisa, a palavra tribo está sempre atrelada a um atraso, a uma precariedade, a um primitivismo, né? E o que a gente tem visto nessa disciplina que não tem nada a ver quando a gente vai falar desses povos, né, e das tecnologias que eles vêm desenvolvendo há muitos anos. Então tá, vamos trabalhar então os povos, o povo Bororo, que o Johan vai dizer, de uma intermitência dessas moradias, que são construídas de forma mais ou menos perenes, ou seja, elas são moradias que ora estão ocupadas, ora não estão, ou ora estão de pé, ora não estão. Na estação seca, as famílias ficam à beira do rio, à margem do rio, mais próximas do rio, e na estação das chuvas, em que o leito aumenta bastante, eles se mudam para as terras mais altas. Quando a gente está falando de Amazônia, gente, a gente está falando de grandes terras alagadas, né, que vão mudar todo o bioma. Então, se muda toda a sistemática de extração de alimentos, de caças, né, que existem nessas regiões. Na estação mais alta, um outro tipo de alimento, um outro tipo de caça, um outro tipo de cultivo, um outro tipo de extração e de espécies disponíveis, e a margem do rio, na estação seca, é uma outra realidade. Tá? Então, você muda a moradia, porque você muda toda uma organização da vida. Né? É muito incrível a gente pensar que as nossas casas, elas de alvenaria, elas foram construídas para serem muito perenes, né, para resistirem, né, e serem assim pouco sensíveis às mudanças do clima, às mudanças climáticas. E os Bororo mostram para a gente que isso não é isso que é o ideal, né? Eles usam recursos encontrados ali no local, eles mudam toda a sua vida por causa das mudanças do clima, das estações, mostrando que existe uma simbiose muito grande, uma sensibilidade muito grande com a natureza, com a vida dos animais, das plantas, as épocas e os rios e tudo mais, tá? E aí, os Bororo têm uma forma de se organizar que é, geralmente, essa aldeia com a casa dos homens no centro, uma casa retangular, e as casas das famílias em volta, de forma circular. Eu que desenhei isso baseado nas informações que o Soyohan trouxe para nós, mas é uma coisa da minha cabeça, tá, gente? A partir dessas informações, só para a gente ilustrar um pouco, ver em imagens essas ideias que ele está trazendo para nós. Quem tiver interesse, entra no link desse site do Povos Indígenas do Brasil e pesquisem mais sobre o povo Bororo. O povo Tupinambá é um povo difícil de falar, eu não consegui identificar onde que o Soyohan trouxe essas informações, porque os Tupinambá que eu conheço são os Tupinambá de Olivença, que é uma galera que reivindica a identidade Tupinambá contra a fala de alguns antropólogos de que os Tupinambá tinham sido extintos
né? Muito forte essa palavra, um povo que foi extinto, famílias que foram extintas. Mas tem um texto incrível do cacique Babal, que vai falar sobre como que eles estão hoje em Olivença, em suas terras retomadas, retomada na marra, né, a título de lutas mesmo. Hoje eles estão muito bem nas suas terras, que são muito cobiçadas ali no sul da Bahia. Mas, enfim, Soyohan traz para a gente que essas casas podem ser muito compridas, às vezes tem até 150 metros de comprimento, né, 15 de largura e 4 de altura. 30 famílias com mais de 100 pessoas chegavam a dividir a mesma habitação. Então, a praça central no meio seria mais ou menos essa a ilustração feita a partir das informações do Soyohan. E aí? Aldeia, uma modalidade, uma tipologia de aldeia, de casa, que ele detectou entre os Yanomami, que é uma casa só, uma edificação só, que tem várias casas dentro, em que as famílias vivem. O pátio é reservado para cerimônias, para trabalhos de xamanismo, para as danças, e ela é como se fosse um forte, né, que pode ser fechado com painéis contra a invasão de tribos inimigas, de povos inimigos, ou mesmo do homem branco. O desenho seria isso, né, a edificação e no centro a praça. Convite vocês a pesquisarem sobre o povo Yanomami, um povo muito importante para nós, porque é responsável pela escritura de um dos livros mais importantes do mundo em torno da antropologia, e que tem a liderança da Davi Copenaua, que é uma liderança brasileira, né, não só do povo Yanomami. E aí, um desenho super especial do Soyohan sobre a organização das aldeias Chavante. Olha só, a Rua do Dia, ela é aqui atrás, né, ela é externa. A Rua da Noite é a rua que é interna, de frente das aldeias, né, uma rua mais protegida, digamos assim, de frente para as portas. Aqui, a praça, a área das reuniões, em que acontecem as cerimônias. A área dos rapazes, aqui. A cabana das crianças fica localizada aqui, nesse outro espaço. A área da maquiagem é aqui, nesse ponto, que é ligado, né? Vocês veem as trilhas, né? Até os lugares. Aqui, número 8 é o cemitério. 7 é a trilha para o caminho para as hortas. E 9, o caminho para a área de banho, que indica o rio. Eu estava vendo um documentário que antes do caçador chegar da floresta com sua caça, ou quem chegou da roça, precisa tomar um banho no rio, para que se possa se limpar, tirar o cheiro, o suor, né? É muito deselegante você chegar todo sujo do trabalho, da caça e do dia na aldeia, né? Então, o caminho do banho é um caminho muito recorrente. O Chavante tem um cineasta muito famoso, que é o Divino Sereu Arru, que vale a pena vocês procurarem por ele, pelos vídeos que o Divino faz. E aí os Tirió, que é um povo que o Soyohan levantou muitas informações, ele vai falar de aldeias em círculo, ovaladas ou semicírculo, próximo aos cursos d'água, que podem ir sendo ampliadas, essas aldeias circulares vão ganhando uma espécie de puxadinho, ficando, né, dessa forma ovaladas, à medida em que as famílias vão crescendo. E aquela história da Praça Central, o desenho que eu fiz fala de um formato mais ou menos assim, por essas informações. Se a gente vai pesquisar, gente, sobre as casas Tirió, a gente vai ver outros modelos, sabe? Então, a gente não pode esquecer que esses modelos mudam com o tempo, principalmente por conta do contato com o homem branco, essas
fugas necessárias, esses ataques, essas guerras, desestruturou muito as formas de construir dos povos, né, que tiveram que ou fugir para outros lugares e desenvolver novas modalidades de construção, ou perderam mesmo algumas espécies pela extinção delas, espécies de madeira, de palha, de telhado, de fundação das casas, espécies que eram usadas para isso, porque as fazendas foram chegando e devastando esses locais. Então, essas transformações vão acontecendo bastante, né? Eu não consegui encontrar uma imagem de uma fotografia que diz sobre essas características que o Soyohan traz, né? Mas eu vi outras formas de construção dos Chirió. Os Chirió estão no Pará, né? E estão também em Suriname. E aí, super legal como os Chirió constroem uma aldeia, que a gente está vendo uma cabana e parece que a feitura de um beiju. Aí, o desenho de Soyohan super legal, que é como os Chirió constroem a sua aldeia. Olha que desenho lindo, gente, né? Assim, a floresta aqui, até aqui, né? Uma barreira de floresta, aqui um corte que evidencia que a floresta começa a ser tombada, né? Então, é formada a primeira clareira, né? Do lado externo do círculo das casas, são plantadas as hortas, né? E na medida em que a horta se exaure, aquela terra se exaure, eles vão ocupando anéis externos, né? E aí vão indo cada vez mais longe das casas, né? Na medida, mas isso são anos de ocupação daquele local, né? E aqui, por fim, ele fala: 12 anos depois, as hortas estão muito mais distantes e o anel original interno mais denso. A aldeia, então, é abandonada, porque fica muito trabalhoso ficar visitando a horta em tão longas distâncias, né? E aí, ele traz umas ideias para a gente. Deixa eu liberar alguém que está chegando. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Estamos aqui na apresentação do material disponível nessa semana. E aí, gente, Soyohan traz para nós elementos, como os Chirió escolhem um espaço para a nova aldeia. Primeiro, a área precisa ser plana, mas estar na parte mais alta por causa da drenagem da água. Ele não deve ter mais de 1 quilômetro de distância do curso da água, porque é preciso pegar a água, né, tanto para alimentos como para beber, enfim, várias coisas. Mas também não pode ser perto demais da água, porque o barulho da água correndo pode ocultar a chegada de algum invasor. E o chão não pode ser arenoso ou rochoso demais. O ideal é que ele seja argiloso, para favorecer as construções e também as danças, o solo ideal para as cerimônias e as atividades coletivas. Então, as hortas ficam ao redor da aldeia e são compostas, em grande parte, por raízes, como mandioca, batata doce e araruta. Não sei se vocês já comeram araruta. Muito gostoso, muito especial. Desenhos, pinturas faciais incríveis, né? Muito lindas, que a gente vê no rosto. E um detalhe do cabelo comprido, muito interessante. E aí, como a gente já falou, né, desse momento da mudança, e aí um esquema das ocupações, né? Primeiro as hortas são construídas aqui ao redor, nesse círculo mais escuro, depois o terreno sendo exaurido aqui, eles mudam, constroem as hortas num anel externo, e aqui, depois, um anel mais externo ainda, e por aí vai, até 12 anos, mais ou menos. É muito parecido com a tecnologia das vilas agrícolas a PET, dos Caiapó, que a gente viu na última aula. Algumas imagens. E aí a gente parte agora, pessoal, para um aspecto mais geral de algumas tipologias. E aí ele fala o seguinte:
Todas essas tipologias vão ter a ver com o material disponível no local, o tipo de solo que se encontra no local, os aspectos climáticos de chuva, vento, tudo isso é considerado para o desenvolvimento dessas tecnologias arquitetônicas por esses povos. E aí essas tipologias vão variar de acordo com a sua finalidade, a efemeridade, se é uma construção que vai ser feita, tem que durar apenas um mês, se é 2 meses, se é 3 meses, ou se é anos, né, o crescimento, né, de uma criança, enfim, né, o tipo de solo e o clima da região. E aí, uma abordagem especial, ele vai trazer os acampamentos temporários Caingangue, né? Quem não conhece os Caingangue, eles estão ali no sul do Brasil, entre Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. É um povo muito numeroso, tá? 45.620 pessoas no censo de 2014. Então, o Soyohan fala que os Caingangue, nas excursões de caça, montam abrigos temporários e as mulheres é quem escolhem o espaço que vão ser construídos esses abrigos. Né? Ali onde elas fazem o fogo é onde os maridos vão construir os acampamentos. E aí eles podem ter diferentes estruturas de acordo com a natureza da caçada. Né? Quanto tempo que ela vai durar, às vezes as expedições são muito longas, às vezes são mais curtas, né? É uma estação de chuva, é uma estação de muito vento, né? Qual que é a força do vento local? E ele vai trazer aqui, né? Às vezes, aí ele fala, para criar uma área de descanso, uma folha de palmeira era fincada no chão, fornecendo proteção contra o vento e a chuva. Uma simples folha de palmeira. Depois, outros amarravam várias folhas, também fincando-as no chão para abrigar mais pessoas. Né? A gente já tem uma plataforma ali. Às vezes, o vento podia derrubar as folhas, então o suporte feito com galhos era necessário. E aí a gente tem outro tipo de estrutura. E aí ele fala também de uma cobertura feita apenas com folhas, permitia a passagem da chuva. Então, painéis entrelaçados, firmemente, se tornaram uma solução melhor, mais eficaz contra a chuva. Aí ele diz, ainda assim, tudo isso poderia ser derrubado pelo vento, e uma estrutura mais sólida, então, era a solução. E aí você cria já uma estrutura bem mais arrojada que as outras, e uma cobertura, um telhado mais trabalhado. Né? As chuvas podiam mudar de direção, então estruturas em forma de telhado eram mais apropriadas, podendo também abrigar mais pessoas. Né? O vento que trazia a chuva, então essa estrutura já protege dois lados. E aí ele vai se dedicar, pessoal, por um bom tempo, à construção com postes, trazendo várias coisas interessantes para nós. Aí ele fala das casas coletivas, né, que são edificações muito grandes, às vezes, e que precisam de postes bem robustos para suportar um telhado muito grande, de alturas, assim, de muitos metros, de 14 metros de altura, né? Não, gente, será que 14 mesmo? Não, mas vamos verificar esse dado aí para frente. E aí ele fala também, né, que esses postes têm uma versatilidade em que você pode ir acrescentando naquele núcleo ali outros postes externos e refazendo aquela cobertura, aquele telhado, né, a partir de postes que vão externos que vão ser incorporados pelo telhado. E aí, uma curiosidade que ele traz é que povos que eram ribeirinhos construíam por meio de palafitas. E às vezes, por alguma fuga, eles tiveram que mudar. Só que a prática da palafita, da estrutura da casa por meio de palafita, se mantém. Olha o que ele escreve. Quando os povos dos rios se mudaram para terras mais elevadas, para evitar o contato com os invasores, em um primeiro momento,
continuaram a construir suas casas sobre palafitas. Só mais tarde, eles começaram a construir as paredes diretamente do chão e a usar para pau a pique. Né? Então, a gente está vendo aí o desenvolvimento de outras formas de arquitetura, em que os engenheiros e arquitetos desse povo abriu mão de uma tradição para adaptar a uma nova realidade imposta pela invasão dos homens brancos. Então, chegamos então nas casas coletivas, nas malocas, né? Muito comuns também no Xingu. Ele fala, as malocas cônicas do norte do Brasil estavam entre as maiores conhecidas na América do Sul. Chegavam a ter 40 metros de diâmetro e 22 metros de altura. Fala sério, né, gente? O Sr. Johan não fala sobre isso, mas, se não me engano, um estudo das malocas Cuicuro, que, não, ele fala sobre isso sim, só que eu não trouxe aqui. Tem um sistema de ventilação especial, tem uma fogueira interna à casa que serve para aquecer, várias frentes em que o ar, a fumaça, sai lá no alto, ela sai da casa, e outros pontos em que o ar entra. Então, ninguém fica sufocado pela fumaça, um sistema super interessante de ventilação dentro da casa. A casa se mantém quente e não e o ar se renova, sabe? Bem legal. E várias famílias morando no mesmo espaço. Para quem Isso quiser... tudo por conta da altura, né, Thales? Como assim? Por conta da altura o quê? Você falou que tinha 22 metros de altura, Uhum. né? Então, essa conta do ar, assim, que não vai influenciar no caso de fazer fogueiras lá dentro, né? A entrada, a circulação e tal, não prejudica a fumaça, isso é tudo por conta da altura? Uai, também, assim, né? Porque o ar quente ele sobe, né? Como todo mundo sabe, e é por ali, é mesmo lá em cima que existem esses espaços, esses orifícios que essa fumaça sai, né? Ao mesmo tempo, existem outras aberturas em que um novo ar entra, né? Até para dar dinâmica para esse ar. O ar não pode ficar parado. E nesse sistema aí de ventilação, claro, as pessoas estão mais embaixo e a fumaça vai subindo, né? Fica mais nesses andares de cima e se mantém o calor e o ar minimamente puro ali, né? E é isso, pessoal. Né? São várias. Foi a Clara que perguntou, né, Clara? Isso mesmo. É isso aí, né? Concordamos, né? Nessa questão Sim, da altura. E aí, gente, Soyohan traz os Taulipang, que uma outra, que se não me engano, é um outro nome para os Taurepang, é uma coisa que eu tenho até que confirmar com o pessoal. Ele vai falar de uma casa que pode se mudar, são casas modeláveis, né, que criam-se varandas de acordo com a estação do ano. Ele escreve assim, um bom exemplo é a casa comunal dos Taulipang, com o seu espaço interior amplo e aberto ao céu. Parte da casa é uma varanda coberta, enquanto a outra parte está dividida entre as famílias. Durante a mudança das estações, a varanda pode transformar-se em quartos e os quartos em varandas, simplesmente mudando os painéis de parede de lugar. Incrível, né? E aí ele vai trazer para a gente diferentes estruturas e apoio para os telhados, que vocês podem ver com calma, já que o PDF está aí para vocês, disponível. E aí um outro desenho super lindo, né? Içamento das folhas a serem fixadas nos caibros. Os modos de amarrá-las oscila de acordo com a inclinação ou da parte do telhado, como os cantos e a cumieira.
E aí, né, essas casas coletivas que a gente está vendo aí, quando maços de gramíneas sapê são usados como cobertura final, elas são amarradas diretamente a uma pele externa, uma treliça de galhos mais finos. Então, a gente tem a estrutura com postes bem resistentes, e que eu não entrei em detalhes com vocês porque, né, muita coisa, muitas informações que ele traz para a gente, e aí tem essa pele, que ele usa esse termo, essa pele com esses paus, esses bastões mais finos, em que o sapê é amarrado, né, transformando essa camada de proteção do sol e proteção da chuva também. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? E aí ele tem uma história super legal de uma palmeira que é usada, e aí eles deixam com que uma mosca bote os ovos nessa palmeira, e eles aguardam até que a larva coma todo o interior dessa folha de palmeira, e aí, na hora da construção, eles espremem, né, apertam esse caminho, esse oco, para a larva sair. E essa larva, inclusive, é comestível. Né? E essa larva sai e faz o trabalho certinho que eles precisavam para diminuir o peso da cobertura da casa, né? Então, é uma integração super harmônica com outros entes construtores, né, que estão vinculados à construção. E aí ele fala dos processos de torção e tensão. A ideia de bioestrutura foi desenvolvida da seguinte maneira: primeiro se torce os membros durante a construção e depois se insere os membros tensionados para que os membros pressionados travem os tensionados. Tem uma engenharia super legal, né? Eu não sei se vocês conhecem, desse trabalho com tensão e pressão. Né? Eu trouxe essa ilustração, que não necessariamente tem a ver com o que o Soyohan está falando aqui, né? Mas a gente vê aí varas arqueadas. Né? Vamos lá. Ele fala também: a estrutura toda é mantida temporariamente por amarrações de fibras de casca de palmeira. Quando a estrutura está completa, um conjunto permanente de amarrações é colocado. Né? E esse texto da legenda do desenho é: exemplo de casa com estrutura única de paredes e telhado. Esse tipo de estrutura é comum entre muitas tribos. Os postes internos em fileiras também são utilizados para amarrar redes e pendurar comida distante do chão. E aí outras estruturas que ele vai trazendo para a gente, né, com finalidades diferentes, formas de fazer diferentes. E aí, vamos entrar, deixa eu ver o nosso horário aqui. A gente vai entrar em... Estamos, gente, finalizando o nosso tempo. Deixa eu ver. Olha, tem uma... Ele vai falar sobre as formas de construção do cinta larga, que são... E ele fala que enquanto as casas dos invasores, dos colonos que vivem na região são derrubadas pelo vento e por tempestades, a casa do cinta larga não se destrói. Ele fala assim: primeiro, uma grande tora é elevada até a metade de 2 postes. Depois, um conjunto de postes menores e flexíveis é disposto ao redor deles, em uma forma ovalada. As extremidades de cima são unidas a uma cumieira, e o tronco é fixado firmemente nela. Aí a gente tem esse tronco que serve de peso e sustentação para essa estrutura que está ali. Os 2 postes do suporte da tora são então removidos. O peso do tronco fará com que os postes menores assumam a forma de uma canoa virada. O resultado é que, quando uma tempestade atinge a casa, o teto cede levemente, movendo o tronco um pouco para os lados. Assim, o peso do tronco evita que a casa desabe. Aí o cinta larga.
E aí, estão vendo aí a ilustração dele? Nas áreas mais abertas, aonde não há proteção do calor, as casas tinham tetos arredondados, oferecendo menos superfície para os fluxos do vento. As paredes mais baixas eram feitas com painéis de folhas trançadas, penduradas, que se fecham contra os ventos externos, mas se abriam no lado de baixo para deixar o ar quente de dentro ventilar. Como os índios não tinham pregos e nem desenvolveram junções com pinos de madeira, precisavam equilibrar bem as forças de tensão com pressão nas estruturas maiores. É bem interessante, né? E esses diagramas que ele traz para a gente. Como vimos, algumas dessas estruturas tinham enormes componentes, tanto em altura como em diâmetro, e eram mantidas juntas por nós e amarras de cipós. Eles alcançaram conhecimento notável na arte de conectar postes de madeira e de amarrar nós em alturas incríveis. Com efeito, vimos que as tribos desenvolveram diversos modos de construir estruturas, dependendo do tipo de madeira disponível ou sem acesso a ferramentas de corte. Considerando este último fato, é incrível como conseguiram erguer estruturas tão amplas. E aí, uma foto da década de 70 de uma aldeia Cinta Larga. Vocês conseguem ver as figuras humanas aqui e o tamanho das malocas. Pessoal, é isso. A apresentação nossa dessa semana é essa aí. E aí pergunto para vocês sobre alguma pergunta, algum comentário sobre a nossa apresentação ou sobre a tarefa desse ano, dessa semana.